12º capítulo, Vó Maria. Existia naquele tempo uma coisa extraordinária entre o povo. Chamava-se solidariedade. Infelizmente acabou. Nossa família era reconhecidamente solidária às pessoas que a vinham procurar com alguma dificuldade. Todos recebemos esse bendito e glorioso dom. Destaca o trabalho de Vó Maria, que com toda a sua simplicidade e pobreza ajudou a curar muitas dezenas de pessoas. Vó Maria lutou muito pela vida e nessa passagem pelos lugares onde andou, aprendeu a lidar com pessoas desesperadas, a oferecer um conselho a quem vinha lhe procurar. Aprendeu a conhecer o efeito das ervas medicinais e com elas fazia chás calmantes e banhos de efeito analgésico e curativos. Aprendeu também a rezar, a fazer o tratamento da alma, levando a pessoa a pensar em Deus e pedir a Ele o socorro necessário. Vó Maria era muito procurada por casais que, após o nascimento de um filho, a mulher e a criança começavam a definhar, emagrecer e caminhavam para um estado de calamidade. Na época, para as pessoas pobres, não existia pediatra e nem geriatra. A cura, quando acontecia, vinha diretamente do céu. Em casos como estes, mesmo sem conhecer profundamente a possibilidade de cura da pessoa, Vó Maria fazia uma tentativa. A criança passava por uma massagem corporal com ênfase para as regiões abdominais, mandala dos hindus, por 7 a 9 dias, sempre com aplicação de óleo favorecendo a circulação da energia. Em geral, a mãe não tinha leite. Se fosse o caso, arrumaria uma doadora voluntária para ajudar a recuperação. Quanto à mãe, o tratamento era o seguinte: o marido deveria providenciar uma garrafa de vinho do Porto e 3 nozes moscadas e trazer para preparar um remédio. Na preparação, cortava-se as nozes moscadas em 4 partes, retirava-se uma das partes e as demais eram colocadas no vinho juntamente com algumas ervas amargas. Quando entregava a garrafa ao marido, dava as seguintes instruções: repouso absoluto para sua mulher durante 15 dias. Antes das refeições, dê um cálice desse remédio para ela tomar. Compre algumas galinhas gordas e faça um pirão com o caldo para ela comer no almoço com um bom pedaço de carne. No jantar, apenas o caldo com um pedaço de carne. Depois do 3º dia, vá permitindo aos poucos outras comidas que ela queira comer. Sou testemunha que, algum tempo depois de passarem por esta, muitos casais voltaram para agradecer Vó Maria e mostrar à filha ou filho que ela salvara. Eu e o Vicente ficamos bons amigos. Embora ele fosse mais velho que eu, era mais inocente. Eu era mais moleque de rua, me ajustava mais às molecagens, gostava de jogar futebol, jogar ping-pong, à noite na sede do clube, jogar baralho, bilhar, cacheta, gostava de fazer tudo o que eu não devia. Somente nunca tentei beber e fumar, coisas que os outros moleques faziam e até me convidavam. Um dia levei o Vicente à sede do clube para aprender a jogar ping-pong. Expliquei ao grupo que ele nunca havia jogado, que as coisas fossem bem devagar. Explicaram as regras, como segurar a raquete e tomar posição à mesa. Vou abrir um parênteses para esclarecer que o jogo era ligeiramente diferente do conhecido tênis de mesa jogado hoje. Lá, os jogadores apoiavam a mão que não estava com a raquete na mesa, à esquerda os destros e à direita os canhestros. Para o início da partida, o adversário deu o saque em câmera excessivamente lenta, quando a bolinha passou pela rede, como um gato que salta sobre o rato. Vicente saltou sobre a bolinha e com sua mão esquerda a esmagou sobre a mesa com a fúria de um trator. Fiquei uns 3 meses sem aparecer na sede. Tio Geraldo, depois de tornar-se profissional em torneiria, foi alistar-se para fazer o serviço militar. Sendo considerado arrimo de família, tirou o seu tempo fazendo o chamado tiro de guerra, uma adequação militar onde o soldado podia trabalhar durante o dia e depois do trabalho ia para o quartel receber as instruções militares.
Ao final de um ano, recebia o certificado de reservista, porém de segunda classe. Tinha vantagem de, no caso de convocação para a guerra, seria chamado em segundo lugar. Sendo agora um cidadão brasileiro, forte à beça, trabalhador, profissional, solteiro, livre e desimpedido, o Geraldo começou a namorar e não demorou muito para aparecer umas candidatas no pedaço. Escolheu até onde pôde, escorregando aqui e ali, até que caiu na rede de uma loirinha bonita, filha de italianos. Neste ponto, vou interromper a história para explicar como era o local dos fatos. O bairro onde morávamos era ocupado em grande parte por famílias de imigrantes espanhóis, portugueses e italianos, sendo a grande maioria italiana e trabalhadores braçais. No final da guerra, São Paulo acordou e começou a crescer. A construção civil disparou. Era um prédio surgindo de cada espaço existente e, com isso, houve uma grande demanda de materiais, especialmente de areia. O nosso rio Tietê e o grupo de barqueiros italianos foram a solução. Construíram batelhões, grandes barcos de madeira, com 12 a 15 metros de comprimento e calado de aproximadamente 1,5 metro. Tinham a capacidade de levar de 12 a 15 metros cúbicos de areia. Para navegar rio acima, eram impulsionados pelo barqueiro, que cravava no fundo do rio um varejão, um bambu comprido. E com este, apoiado em seu peito, tocava o grande barco rio acima, lutando com a forte correnteza. Num ponto que escolhia, ancorava o barco e, com uma ferramenta denominada pá, carregadeira, afixava na ponta de um bambu, retirava a areia do fundo do rio e colocava no barco até completar sua carga. Com a carga completa, o barco era solto ao sabor da correnteza e guiado pelo barqueiro por leme e remo trabalhados simultaneamente até o porto onde ancorava para descarregar. A descarga era feita pelo mesmo barqueiro, de forma manual. Para um trabalho como este, era preciso ser muito forte. Homens que faziam esse serviço quase sempre eram abrutalhados e violentos. Aconteceu que tio Geraldo encantou-se pela loirinha bonita que era filha de um italiano, barqueiro, e tinha 2 irmãos barqueiros também. A moça chamava-se Ida e o pai, Luiz, mais conhecido por Chichão. Tinha um andar pesado, pouca prosa e poucos amigos. No bairro tinha a fama de um homem bravo. Aproximar-se de sua filha seria o mesmo que tirar a carne da boca do urso. Tio Geraldo não se intimidou, começou a namorar a moça. A notícia correu pelo bairro e chegou aos ouvidos de Chichão, que disse aos filhos para procurar o rapaz e levá-lo até sua casa para conversar, pois sua filha não era qualquer uma. Marcado o dia, tio Geraldo foi na casa de Chichão. Passava 1 hora e o rapaz não voltava. A demora continuava. Nossa casa virou um pavilhão de desesperados. Vó Maria chorava e rezava ao mesmo tempo. Minha mãe resolveu fazer coro, até que meu pai, vestindo a farda e resmungando, foi até a casa de Chichão. Chegando lá, encontrou um clima de festa, com um garrafão de vinho, pão caseiro e salame para todos. Tio Geraldo casou-se com a bonita loirinha que passou a chamar-se Tia Ida. Do casamento nasceram 2 filhos, Vicente e Roberto. Tio Geraldo aceitou Jesus e foi batizado na Igreja Batista da Penha, tornando-se membro atuante. Aprendeu a tocar clarinete e participava com orgulho do conjunto musical. Sua esposa e seus filhos não tiveram interesse pela igreja e não participavam. Tio Geraldo faleceu aos 35 anos de idade, num acidente de trabalho ocorrido exatamente no dia do casamento de Orlando e Lia Taveiros. Tio Geraldo foi uma pessoa querida que nos espera um dia lá no céu. Eu e Vicente continuávamos trabalhando na fábrica de guarnição para automóveis, que agora estava funcionando em outro local, a Rua dos Aimorés, número 191, bem próximo da ponte da Vila Maria, na marginal do Tietê. A distância para nós
aumentou bastante, mas até gostávamos. Pela manhã, corríamos da estação da quarta parada até a fábrica e à tarde, na volta da fábrica até a estação. Era um exercício e uma grande e gostosa brincadeira. Pelo caminho, sempre achávamos um companheiro para fazer a brincadeira ficar mais agradável. Quando chovia, nossas brincadeiras ficavam mais emocionantes. Sempre um caía, outro escorregava ou trombava com outro transeunte. Qualquer coisa era motivo para grandes gargalhadas. Naquele tempo, em nossa casa, meu pai e minha mãe discutiam muito. Chegavam a brigar. Os motivos eram diversos, mas o mais comum era ciúme de supostas mulheres que assediavam meu pai. Especialmente uma mulher coxa de uma perna que minha mãe chamava de Manquinha. Ela passava diariamente pela nossa porta muitas vezes. Minha mãe ficava enfurecida e quando meu pai chegava a casa, as discussões eram violentas. Deixo aqui um conselho aos casais com filhos: não façam isso. Não briguem ou discutam na frente de seus filhos. O sofrimento das crianças ao assistirem essas cenas é incomensurável, triste demais e deixa marcas profundas. Tia Margarida aceitou o noivado com o futuro tio Chico. Para mim foi um excelente negócio. O rapaz, Francisco Mastrobuono, era gente muito boa, torcedor de São Paulo Futebol Clube e gostava de assistir ao futebol da várzea, amadores. Era descendente de italianos, uma família de imigrantes que chegou ao Brasil logo depois do término da Primeira Guerra e se instalou nesta região. Como outras famílias que vieram na mesma época, eram pessoas mais esclarecidas e tinham algumas posses. Os Mastrobuono compraram uma grande área nas várzeas que marginavam o rio Tietê, nas proximidades do município de Guarulhos, e ali montaram olarias para a fabricação de tijolos e extraíam areia para a construção nos grandes bancos que existiam espalhados pela várzea. Com essa atividade, os avós e depois os pais de Francisco conseguiram acumular uma pequena fortuna. Levaram suas famílias para uma região mais central de São Paulo, que se desenvolvia à procura de conforto. Ali criaram seus filhos, que tiveram a oportunidade de estudar. Alguns dos filhos venceram e outros retrocederam, como acontece a toda família. Os pais ajuntam e os filhos espalham. Francisco estudara num seminário preparando-se para uma vida religiosa. Ao completar o currículo básico, alcançado o grau de bacharel, podia optar pelo ensino religioso ou escolher uma atividade secular. Escolheu namorar e depois casar, argumentando que era muito fraco. O rapaz era bom em latim, português, francês, me ajudou muito. Nunca deixou de ser católico, apostólico romano, fervoroso.